Está começando mais um episódio do podcast Smart Supply, um podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda mais eficiente. Eu sou a Lígia e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos outros, porque a gente vai fazer aqui uma simulação de como é a realidade do planejador de demanda, a realidade nua e crua ali, do planejador e também de um responsável aí pela área de planejamento de demanda que tem outros desafios, né? Alguns semelhantes, mas outros, principalmente de relacionamento aí com outras áreas. E quem vai sentar aí do outro lado da mesa para a gente entender melhor esses desafios e também falar um pouco sobre as saídas, os melhores caminhos, são esses dois caras que estão aqui com a gente. Um deles é o Fernando Famar, analista sênior de planejamento de demanda da área de inteligência artificial aqui da iSystems. E quem volta para participar de mais essa edição é o Ricardo Bolognese, que é o líder da área de inteligência artificial aqui na iSystems também. Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui, muito bom a gente poder trazer esse outro olhar aí para quem escuta o podcast Smart Supply. E para começar essa conversa, eu vou pedir para vocês se apresentarem aí para o pessoal, falarem um pouco de quem são vocês e contarem um pouco da trajetória de vocês também. Olá, pessoal. Eu sou o Fernando, eu sou formado em engenharia. Na minha trajetória profissional, eu passei pelos times de suprimentos e também pelos times de demand planning. Hoje, eu estou aqui na iSystems como analista de planejamento de demanda e eu faço essa visão do cliente dentro aqui da empresa, então trazendo todo o conhecimento do negócio. Olá, pessoal. Sou o Ricardo. Muito feliz aí em voltar a conversar com vocês. Eu sou líder aqui de inteligência artificial na iSystems e sou engenheiro de formação. Passei por empresas de tecnologia, consultoria e também como líder nas áreas de negócio, nas áreas de negócio de várias empresas, varejistas, empresas de cosmético. E estou bastante ansioso aí para a gente bater um papo pragmático e realista aí sobre o dia a dia e as questões que envolvem aí o planejamento de demanda nas empresas. Isso aí, eu também estou bastante ansiosa porque, assim, esse é um tema bem recorrente no nosso dia a dia, né? É muito comum que nas nossas reuniões sobre o desenvolvimento do produto, sua aplicação e seus resultados, vocês tragam essas experiências do dia a dia de vocês. Isso não é levado para o público final. Então, acho que essa aqui vai ser uma ótima oportunidade para vocês trazerem esse olhar e até o público identificar, né? Se identificar realmente, essa dor acontece comigo, realmente eu tenho esses desafios e essas dificuldades. Então, vamos começar aí a nossa brincadeira aí da nossa simulação. Para começar, gente, eu queria perguntar para vocês quais são as principais dores que vocês identificam aí nessa realidade. Então, começando por você, Famar, quais são as principais dores do planejador de demanda aí, de uma indústria? E aí, Ricardo, se você quiser contribuir, trazer alguma visão mais macro aí da área de demand planning, por favor, fica à vontade e vamos lá, vamos escutar vocês. Bom, Lígia, eu acredito que as principais dores do planejador de demanda acaba sendo que, geralmente, ele não é tão valorizado. Então, é uma área que eu sinto que sofre um preconceito pelas demais áreas que acaba tendo uma interface. Então, eu sinto que as pessoas elas falam que o planejador de demanda sempre está errado e ele não sabe o número que ele está colocando para frente na empresa. Então, as pessoas elas não têm a empatia pelo planejador e não percebem que, na verdade, o planejador ele vai olhar todo o histórico, todo o estatístico para fazer um melhor planejamento, né? Quando eu entrei como planejador, me falaram, olha, você sempre vai errar, tenta errar menos, né? Porque o erro, ele tem causa e efeito. Então, um erro, ele pode gerar tanto um estoque, quanto uma ruptura, uma falta, e, consequentemente, você perde share no mercado. Então, acho que as pessoas precisam entender que o planejador está fazendo o melhor trabalho dele para juntar todas as informações, porque é uma pessoa que tem um lado político. Ele tem que transitar muito bem entre as áreas, então ele tem que ter uma boa comunicação para falar com o time de marketing, com o time do comercial, o time de finanças, para entender qual que é a estratégia para o futuro e ele utilizar todo o conhecimento que ele tem em relação ao histórico, em relação aos dados quanti e quali, para colocar numa previsão para fazer um bom planejamento. Então, eu sinto que falta, às vezes, essa empatia
para o planejador de demanda. O planejador de demanda também tem uma dor que é em relação ao top-down. Então, pensa, nós temos um time que trabalha em cima dos dados num ciclo de SNOP para fazer um planejamento futuro. Então, o time inteiro trabalhou horas a rodo, né? Trabalhou muito tempo. Foi para uma apresentação, às vezes um consenso com o board ou com a alta liderança, e foi tomada uma decisão de, olha, não vamos seguir para cá, a estratégia da empresa é fazer isso. E chega no planejador e fala, olha, tudo que você fez foi em vão e a gente precisa retrabalhar esse número. Ricardo, tem alguma coisa a contribuir aí nessas questões, nesse momento aí de lamentação? Com certeza. Anotei os pontos do Fernando, é legal que vou trazer um contraponto ou uma outra visão sobre os mesmos problemas, né, de certa forma. E aí o Fernando trouxe uma visão da operação, do dia a dia, do planner, né, onde ele não se sente valorizado, aquele tema de sempre estar errado, eu estive errado várias vezes, Fer, e acho que aqui tem um ponto inerente ao ser humano, que é a busca pela certeza. A gestão, a alta liderança da empresa, as pessoas que são responsáveis por tomar a decisão, e normalmente são decisões muito difíceis de serem tomadas, é natural do ser humano num ambiente inseguro, de que eles busquem segurança, né? De que eles busquem a certeza. Só que o número da demanda, da previsão de demanda, nada mais é que uma previsão. Ele é um ponto intermediário, ele é um ponto repleto de incertezas. Então, à medida em que as áreas de negócio tratam a previsão de demanda como algo determinístico, ou seja, se eu falei que eu vou vender 10 unidades, é porque eu vou vender 10 unidades, há uma frustração inerente. É normal, porque não serão 10 unidades, não será vendido 10 unidades. É algo em torno de 10 unidades, é mais probabilístico do que determinístico. E aí cria-se esse estigma de que o planner ou a área de planejamento erra, porque ela vai errar. Então é muito mais uma relação de como a liderança como ela se relaciona com essa situação, com o ambiente incerto e com a tomada de decisão baseada em probabilidade, do que em esperar um número determinístico certo, correto, como algo, né, que de fato acontecerá. Então é muito mais sobre tomar decisões baseadas em dados do que esperar o resultado que é o resultado certo, né? Acho que também tem um outro ponto aqui que eu vejo dentro da fala que o Fernando trouxe, que é relacionado a top-down. O que é o top-down, como o Fernando trouxe aqui? Bom, a área de planejamento fez todo um trabalho, envolveu várias pessoas, um ciclo extenso, fez uma proposta de número de planejamento e esse número foi revisto aos 49 do segundo tempo. Eu gostaria de focar aqui bastante no porquê da revisão, tá? Não na revisão em si. De novo, liderança toma decisão difícil. Ela toma decisões que envolvem impacto financeiro elevado e que dependem de muitas variáveis. O que eu vejo, o cerne da questão aqui está exatamente na insegurança. Então, se o gestor ele tem um perfil analítico, ele é um perfil data-driven, que a gente fala, ele precisa de dados e fatos para tomar a melhor decisão. E nem sempre ele tem os dados e fatos para tomar a melhor decisão. Então, ele tem que tomar alguma decisão. Então, a empresa passa de tomar a melhor decisão para tomar alguma decisão. E aí ela vai acontecer no pior momento, que é no final do processo, onde você já gastou energia e você já gastou tempo e você já investiu naquele número. Tem um outro efeito disso que eu chamo muito, que é um efeito de torturar os números. Se eu não sei, se eu não estou seguro, né, do que eu posso decidir, a empresa tende a olhar o número e torturar e forçar que aquele número seja o número que ela quer. Quando, na verdade, o mais importante não é o número. O mais importante é a premissa que está por trás dos números. Então, como liderança, a empresa deveria gastar mais energia nas premissas que fundamentam aquele número do que o número em si. Porque, na prática, há tanta incerteza e tanta variabilidade nesse número que o aprendizado está na premissa e não no número em si. Entendeu? Então, tem todo um contexto por trás, na alta liderança, que leva a essa situação que o Fernando trouxe, que é uma situação da operação, né? Que é um efeito dessas causas que eu trouxe aqui.
Estruturar o número seria o viés de confirmação, né? Vou fazer o número dizer o que eu quero ouvir, né? Com certeza. Então, diante aí dessas dores que o FAMA apresentou, e que, pelo que eu entendi, você corroborou, mas tentou trazer o outro lado, né, de por que acontece. A gente pode dizer que tem empresas que têm mais e menos maturidade para ter uma mentalidade de planejamento de demanda? Com certeza, Lígia. Na minha percepção, depende muito do quanto que a empresa ela tem essa maturidade para lidar, por exemplo, com o banco de dados, com a quantidade de informações, e eu vou além. Quanto que as pessoas têm a maturidade para discutir o número. Porque eu entendo que as pessoas, às vezes, elas falham um pouco nesse ponto e elas querem olhar sempre para o dela. Eu falo, o meu número que é o certo, e não o que é melhor para a empresa, qual que é a estratégia. Então, num processo, por exemplo, de SNOP, que é um processo colaborativo, as pessoas tendem, geralmente, a defender mais o da sua área. E, na verdade, elas deveriam discutir para entrar em um consenso. Falar, olha, eu tenho essa estratégia, vamos fazer essa ação. Às vezes, aqui a gente vai ter uma ação promocional, ou não, vamos alavancar, por exemplo, esse segmento. E essas informações, elas impactariam no número que seria gerado pelas pessoas. Então, quando a gente tem um processo de planejamento do SNOP, as pessoas elas entram num consenso na teoria. Então, numa empresa, às vezes, menor, que não tem esse processo, eu acho que vai mais no achismo. Eu sinto que vamos para cá. E aí é uma linha muito tênue para a gente cometer algum erro, né? E a gente acabar fazendo, por exemplo, um planejamento muito otimista. Você tem um planejamento muito otimista. Eu não tenho essa venda, porque eu não tenho essa demanda acontecendo de uma maneira orgânica, ou eu não vou impulsionar essa venda, eu tenho um estoque. E estoque é ativo imobilizado, então é um cenário muito ruim para a empresa. E é uma decisão, é uma escolha necessária, mas não é fácil dizer o que precisa ser dito sem dizer o que querem ouvir, muitas vezes, né? Posso imaginar. Bom, então você falou de erro aí, quer contribuir com alguma coisa, Ricardo? Do ponto de vista de maturidade, né? Você trouxe o tema, existem empresas mais ou menos maduras nesse sentido. Também vejo igualmente o que o Fernando trouxe. Que eu vejo assim que é fundamental, tá? A maturidade ou não da empresa, ela está sempre descrita nos 3 pilares, que são o pilar de pessoas, processo e tecnologia. São esses 3 pilares. Então, às vezes, você tem empresas que têm pessoas com formação, mas sem investimento em tecnologia e sem processos bem definidos, né? Um dos 3 sempre acontece. E, na verdade, o que determina se a empresa está madura o suficiente para avançar nessa pauta é a combinação dos 3. Eles isoladamente não entregam valor. Mas o que seria um pilar de tecnologia, por exemplo? Vejo empresas com iniciativa de evolução no pipeline de dados, na estrutura de dados, em tecnologia voltada a dados, sem estrutura de dados definida. Então, fundamental que as áreas de negócio invistam em aumentar a base de dados, estruturar a base de dados. Eu não estou falando grandes investimentos, não. A maioria das iniciativas que eu fiz como gestor e como planner foi organizar minha base de vendas em Excel, num dataset estruturadinho, para que eu pudesse consumir independente da iniciativa da empresa, porque eu precisava sobreviver, eu precisava avançar. Isso pode ser feito a partir de agora, por qualquer pessoa que estiver vendo, por todas as pessoas que estiverem vendo, por todos os líderes que estiverem vendo, são iniciativas locais. Tá? As áreas vão se beneficiar disso lá na frente. Vejo uma outra questão, que é a questão dentro do pilar de pessoas, que é a estrutura organizacional. Por exemplo, eu vejo muitas áreas, muitas empresas, em que o papel do planner ele é confuso. Então, pensa bem, eu tenho vamos supor dentro da estrutura, onde demand planning está dentro de supply chain. Eu vi muitos e muitos casos, e eu participei de estruturas em que o demand planner, ele cuidava de supply também. Mas o demand planning, ele exige um perfil analítico diferente do analista de supply, o analista de abastecimento, o analista de distribuição, o analista de produção. Por quê? Porque o analista de distribuição, produção, ele olha horizontes curtos, tempo de reação rápido. E o planner está envolvido em pautas que são pautas muitas vezes estratégicas, mais de médio, longo prazo, tendência.
das mesmas responsabilidades, essas duas responsabilidades para a mesma pessoa, confunde os papéis. E isso causa impacto na operação também. Então, o amadurecimento também está na figura do gestor olhar, né, o skill, o perfil dos colaboradores, as pessoas que estão no time, e encontrar o melhor perfil técnico para aquela posição, para poder desempenhar aquela função. Muito da maturidade, mas também da cultura da empresa, né? De como ela está drivada aí para dados e para esse papel aí da área. Muito bem. E aí, você trouxe um ponto, Famar, que foi falar dos erros, né? Dos erros que acabam acontecendo aí por conta dessas... Voltando um pouco, achei curioso quando você falou de colaboração e na mesma frase você falou, mas desconexão entre as áreas, né? É colaboração na teoria, né? E aí isso impacta em erros, né? Tem impactos, mas também tem acertos que fazem essas áreas continuarem. Eu queria que vocês trouxessem para a gente, baseado aí nas experiências de vocês, em tantas indústrias diferentes, quais seriam aí os principais, pelo menos para vocês, né? O que mais marcou para vocês de erros e acertos, tanto dentro da área de demand planning, quanto impacto nos negócios, em outras frentes e tudo mais. Quer começar aí, Fernando? Falando em erros e acertos, eu tenho uma história que é muito nítida para mim, que foi em relação à pandemia, onde a gente teve uma mudança muito brusca do comportamento de consumo. E lembro de discussões em que nós projetamos uma tendência de crescimento, mas uma tendência mais realista. E nesse processo de S&OP foram tomadas algumas decisões, até que a alta liderança falou, não, aqui, né, nós precisamos crescer, temos uma tendência de crescimento muito mais acelerada, né, precisamos reportar isso para os acionistas, e foi tomada uma decisão. E essa decisão, ela acabou impactando em um estoque exorbitante, era um produto importado, então ele tinha um lead time de pelo menos 3 meses e ele tinha um ticket médio um pouco mais alto. Então, essas decisões que foram tomadas pela alta liderança, né, como o Ricardo comentou anteriormente, a alta liderança, às vezes, ela não consegue ter todos os insumos para fazer uma análise de impacto. Então, ela toma a decisão no que ela entende como o melhor para a empresa, mas, às vezes, essa decisão ela precisaria de um maior embasamento de dados, uma análise muito mais fundamentada para evitar impactos no futuro. Então, eu tenho essa história de erro que me marcou e eu levo até hoje. Foi uma decisão tomada que acabou gerando um impacto na época. Prejuízo, né? Prejuízo. Falando as claras, né? E a gente tinha um processo de S&OP e as áreas todas, elas estavam sinalizando o risco, então não era só o time de demand planning sinalizando, olha, não enxergamos essa tendência tão forte, é uma tendência um pouco mais moderada. Tínhamos outras áreas falando a mesma língua, e aí nós tivemos uma decisão que foi tomada, foi um top-down, né? E faz parte, temos que lidar com isso, mas o processo de S&OP, ele estava muito bem alinhado. Sim, e Ricardo, e aí, você viu isso acontecer algumas vezes na tua história também? Várias vezes. É comum. Várias vezes. É comum, Fernando trouxe o ponto, né? A liderança, alguém precisa tomar decisão. Então, a alta liderança toma decisão, por muitas vezes, com muita insegurança. Mas também tem um outro ponto que as pessoas que fazem parte das áreas de planejamento têm que entender, assim, é importante que entendam para minimizar um pouco a dor e o sofrimento, é que as pessoas envolvidas no processo não têm o filme completo. Eles têm uma foto de um determinado momento sobre uma situação. Então, quando o executivo toma uma decisão, ele tem mais elementos do que o planner para tomar aquela decisão, que aos olhos do planner pode não fazer sentido, mas aos olhos da companhia pode. E o ponto principal não está nem na decisão equivocada. Todo mundo que tem que tomar decisão, eventualmente vai tomar a decisão correta e uma decisão equivocada. Isso faz parte exatamente da trajetória. O ponto principal do ser humano errante, exato. Eu acho que o ponto principal aqui é o aprendizado e, antes de tomar a decisão, entender o impacto, caso dê certo, caso dê errado.
E o que eu vou fazer caso dê certo e caso que dê errado. Então, eu não só participei de decisões equivocadas, como tomei decisões equivocadas por diversas vezes na minha carreira, né? Vou dar um exemplo. Eu tomei decisão equivocada e hoje estou numa empresa de tecnologia voltado à inteligência artificial. Então, trabalho ajudando outras empresas. Eu tomei decisão equivocada na cadeira de gestor de contratação de ferramenta de planejamento. Em que circunstância? Qual que é o desafio? O desafio do gestor que está lá sentado na cadeira é entender quando e como implementar uma ferramenta. Não é só o como, é o quando. E é importante saber que tudo isso evolui. A forma que hoje a gente implementa uma solução é diferente da forma como a gente fazia 10 anos atrás, né? Quando eu tomei a decisão equivocada de implantar, eu tinha um cenário de muita pressão como gestor, de resultados ruins, um processo que não estava estável, não estava estruturado, num negócio ainda muito embrionário, e eu optei por uma solução no mercado muito rapidamente, sem uma relação de parceria. Então, eu não tinha clareza se, de fato, aquela solução me traria os benefícios. Faltou prova de conceito, faltou business case, faltou prova de hipótese, faltou estressar isso, para que eu me sentisse mais seguro na produção disso. Ou seja, uma coisa é o que a ferramenta vai te entregar no dia a dia. Você assumir um compromisso sem ver, sem provar aquela ferramenta, é muito arriscado. Então, eu assumi esse risco e ele trouxe resultados ruins. Esse foi um aprendizado que eu tive. Hoje, eu estimulo que as áreas de negócio que optem por um fornecedor de tecnologia não acreditem em soluções mirabolantes sem vê-las. Por quê? Sem vê-las com seus dados, tá? E desconfiem de soluções que entregam assertividade sem olhar os seus dados. Esse aprendizado para mim foi fundamental para que eu pudesse, inclusive, direcionar minha carreira para ajudar outras pessoas e outras empresas a não tomarem decisões assim no escuro como eu tomei no passado. E muito bem, muito bem. A gente falou aí de dois problemas que impactaram bastante aí o negócio, né, na história de vocês. Mas e esses acertos? O que vocês enxergam aí como algo positivo aí? Tanto dentro da área, como alinhamento com outras áreas, o que vocês acham que ajuda a impulsionar os bons resultados partindo do planejamento de demanda? Olha, na minha percepção, Lígia, de acertos, foi quando nós fizemos uma mudança no processo e tivemos, de fato, uma colaboração entre as áreas. Então, gates de consenso, onde entram 2, 3, 4 áreas para discutir um número. Às vezes você não precisa nem entrar no micro, mas você consegue discutir de uma maneira gerencial para onde que você vai, qual que é o número, qual que é a estratégia. Temos esse phase-in, temos esse produto performando bem, por exemplo, no Nordeste, esse aqui é melhor no Sudeste. Então, a hora que as áreas sentaram para discutir, sem assim, eu quero olhar para o meu, eu acho que foi o maior acerto. Porque no final do processo, olhando para o médio prazo, para o longo prazo, as áreas elas sabiam qual que era, por exemplo, a meta, qual que era a estratégia, para onde que a gente ia, e todos estavam alinhados dos riscos e também, né, dos possíveis acertos que nós teríamos. Pode cortar essa parte do acerto, né? Deixar só a parte do risco. Perfeito. Dá muito mais respaldo para as decisões da alta gestão, né? Essa integração, essa troca de informações. Muito bem. Com certeza. Essa integração, eu acredito que ela gera um bem muito valioso, que é a confiança entre as áreas. As pessoas, elas entenderem que todas estão comprometidas para dar o melhor delas ali e que elas vão ter, assim, esgotado todos os possíveis cenários. O pessimista, o realista, o otimista 2.0. Muito bem. Ricardo, tem algum acerto aí para trazer para a gente? Eu tenho, assim, e acho que fazendo assim uma retrospectiva, uma avaliação dos acertos que eu tive na minha carreira, acho que boa parte deles vieram de uma situação em que eu tive um inconformismo sem vitimismo. Quer dizer o seguinte, sempre que eu via uma atividade repetitiva, ineficiente, desgastante, eu ficava inconformado.
mas eu não virava vítima disso. Eu pensava fora da caixa em maneiras melhores de fazer. E buscava dentro do que era me dado da empresa, maneiras melhores de fazer. Então, vou dar um exemplo. Eu não tinha, tive uma experiência que eu tive, eu não tinha nenhum software de BI. E eu precisava fazer algumas análises. Não tinha mais como fazer no Excel. O Excel já não estava me atendendo mais. Então, eu recorri à área de tecnologia, só que existia todo um processo muito mais amplo, muito mais macro na empresa para se contratar uma ferramenta, para usar a ferramenta contratada, e ela também não me atendia. E o que eu fiz? Eu continuava com a necessidade, eu olhei no mercado, soluções demo, soluções trial, soluções gratuitas, soluções que sejam, e eu usei soluções assim dentro do meu contexto, com a minha base de dados que eu criei para fazer análise. E isso me atendeu no curto prazo, e eu, atendendo a curto prazo, eu tinha valor gerado. E valor prático gerado te dá muito mais peso para negociar internamente na empresa. E aí sim contratar o que você precisa. Então você sai de uma situação de vitimismo e chororô para uma situação em que eu tenho a dor, eu encontrei uma alternativa, provei a hipótese, essa alternativa entrega valor, agora a empresa me ajuda a viabilizar isso. Isso é o papel da liderança. Viabilizar algo que gera valor é papel da liderança. Se a equipe fizer isso, ela tem muito mais peso para a empresa tomar decisão, ela entrega muito mais peso para a empresa tomar decisão. Então, todas essas iniciativas que eu tive em Forkit também, desde criar algoritmos, desde contratar soluções, ir para uma solução que eu sentisse segurança, tudo isso veio do inconformismo, mas sem vitimismo. O inconformismo pelo inconformismo em si só gera revolta, né? Mas se eu trago num contexto de resolver, de alternativa, eu auxilio a liderança a tomar a melhor decisão. Então, isso eu acho que são decisões que eu tive que foram acertadas, assim, ao longo da minha carreira. Virou quase uma orientação de carreira a sua fala agora. Quase, é. Momento orientação. Muito legal. Muito bom. Bom, gente, então tá, vocês trouxeram bastante coisa aí da história, mas aí vamos mudar aqui e vamos falar de futuro um pouco, tá? Então, baseado aí em tantas dificuldades, necessidades, né, de adaptação, de novas rotinas, novas tecnologias, novos caminhos, qual que seria a rotina ideal de uma empresa orientada pelo planejamento de demanda eficiente, ou o mais eficiente possível, dadas as restrições, né, de uma previsão que tem aí, sempre tem restrições. O que vocês podem trazer a respeito disso? Lígia, eu faria um link com o que o Ricardo acabou de falar, né, esse inconformismo. Por quê? Quando a gente está fazendo o planejamento de demanda, muitas empresas fazem uma planilha. Então, para um planejador de demanda, muitas vezes a planilha ela trava. Então, a gente fica com um processo mais engessado pela quantidade de dados que a gente coloca, porque a gente tem que fazer, às vezes, o planejamento no menor nível, a gente tem que olhar um SKU no nível cliente. Às vezes, a gente tem muitos SKUs para muitos clientes. Então, tem uma carga operacional muito grande. Então, olhando para o futuro, a gente precisaria reduzir essa carga operacional do planejador. Ele deveria ter uma ferramenta trabalhando para ele para fazer pelo menos um baseline no menor nível, onde ele conseguiria fazer algumas análises, você vê às vezes um comportamento comparando com o mês anterior, um semestre, o ano passado, e ver como que está indo essa previsão, como que está esse planejamento, e a gente ter uma maneira rápida de analisar e que torne o processo mais assertivo. Então, o planejador, ele diminui a carga operacional, ele consegue fazer mais análises, e com essas análises ele vai ter mais insight. Então, ele consegue discutir mais o número, ele consegue ter mais propriedade. Então, para mim, o processo para o futuro ele tem que ser menos moroso para quem está planejando. Ele tem que conseguir ser mais analítico. Ele tem que gastar menos tempo no operacional. E hoje nós temos ferramentas, nós temos soluções que conseguem ajudar, pelo menos para a vida do planejador, ela ser um pouco mais fácil, para ele conseguir fazer o que ele sabe de melhor, que é analisar os dados e planejar a demanda. Beleza, então a primeira coisa, no cenário ideal aí, de uma área de planejamento de demanda que realmente contribui, que é respeitada, que faz as coisas, né, crescerem e acontecerem dentro de uma indústria,
Primeira coisa, então, é ter um processo mais analítico, se tiver uma ferramenta que ajude, melhor ainda, né? Mais analítico, menos de execução, que ajude aí na tomada de decisão. Maravilha. Que mais? Eu acredito que no mundo ideal seriam as pessoas conseguindo conversar. Acho que a comunicação ela é a base para tudo nas empresas. Eu acho que é você ter certeza do seu número, mas você estar aberto para ouvir os insights dos seus pares, dos seus superiores, de quem está abaixo, né? Você conseguir ter uma conversa mais imparcial. Um relacionamento melhor, né? Deixa eu entrar um pouquinho nesse ponto aí. Você acha que se tivesse, vamos pensar numa ferramenta que ajude, e aí já fica aí de pesquisa aí, quem estiver ouvindo a gente, por favor, dá um check aí se vocês acharem que faz sentido. Se essa ferramenta conseguir traduzir a visão do planejador de demanda para uma linguagem em que áreas pares entendam melhor, você acha que isso ajudaria nessa integração, nesse relacionamento? Com certeza. Com isso, você democratiza a informação. Você tira do techniquez o planejador de demanda e você faz com que todas as áreas que têm acesso a essa ferramenta falem a mesma língua, entendam o número e consigam tirar as suas conclusões. Então, você consegue gerar a discussão, mas você consegue gerar uma discussão boa, uma discussão com fundamentos. Que mais, Ricardo? Tem alguma Tenho... sugestão aí? Eu vejo um passo a passo que eu vejo ele mais estruturado no início e talvez mais amplo para o final. Por exemplo, eu vejo que as empresas precisam ter rotinas e uma estrutura de dados, elas precisam construir a sua estrutura de dados, e aí tem um ponto que é, algum dado é melhor que nenhum dado. Não pequem pelo perfeccionismo. Eu quero um dado exógeno, preço, clima. Pega a venda. Faz o básico. Garante lá que você tem o registro histórico das suas vendas. Começa assim. Então, mas tem que ter uma estrutura de dados, porque isso viabiliza várias outras coisas do ponto de vista analítico. Feito isso, e com essa construção dessa base de dados, invista sim em tecnologia, em ferramenta, ou seja, o seu planejamento de demanda ele tem que entrar em regime. Ele tem que ser eficiente e entrar em regime. Ele não tem que depender tanto de um ser humano para rodar a engrenagem. Utilize o fator humano para gestão por exceção. Né? Para o que não está no dado. Deixa o sistema calcular o que está no dado. Né? Por que colocar em regime? Para você liberar tempo, que foi o que o Fernando falou antes. Libera tempo, deixa o planejamento em regime, libera tempo seu e do time para que você faça outras coisas. E é aí que a coisa fica dispersa. Aqui não é uma ciência exata. Por quê? Porque cada caso é um caso. Algumas empresas, talvez o problema mais latente seja de comunicação. Então, você libera tempo e investe seu tempo para melhorar a comunicação. Talvez você tenha um problema político. Áreas que não se entendem. Gasta esse seu tempo, investe esse seu tempo para colocar essas áreas na mesa, junto, lá na sala, tomar decisão junto, entender o valor, o impacto. É fundamental que só o processo em regime não vai levar a empresa também ao próximo patamar. Porque aí entra aquela questão que eu falei das pessoas. Quando você coloca a ferramenta em regime, você é uma ferramenta, coloca o processo em regime, você libera outros skills necessários. É meio que aquela questão da caixa de ferramenta, Lígia. Se a pessoa só tem uma ferramenta, né, só tem martelo, tudo é prego. Imagine quando você coloca em regime o planejamento, ele já não depende mais de você girar a engrenagem, os números são gerados, você tem condição de analisá-los de uma forma muito mais rápida. Você libera mais ferramentas na caixa, então você precisa das pessoas preparadas para usar essas novas ferramentas. Então você precisa ter muito claro, gestor mapeado, muito claro, papel e responsabilidade. Dentro desse novo contexto, não do contexto operacional, no contexto analítico. Ou seja, se a empresa ela investe numa estrutura de dados, coloca o planejamento em regime, faz uma revisão detalhada do papel e responsabilidade, do perfil profissional, do treinamento necessário para a sua equipe, para desenvolvê-la, e utiliza aquele tempo que agora ela vai ter
para o que é mais latente na avaliação da empresa, se é comunicação, se é questão política, qualquer que seja, ela tende a ter um círculo virtuoso, né? E essa coisa retroalimenta, e aí o que eu digo que a empresa começa a finalmente ter problemas novos e parar de falar de problemas antigos. E isso é bom. Bom. Baita checklist que vocês deram agora aí para o público. Muito bem, gente. Muito bom. Eu acho que um ponto é a gente levar em consideração que a indústria 4.0 ela chegou. Então, temos perfis de pessoas que não aceitam essa mudança. Mas temos também perfis de pessoas que vão abraçar. E são essas pessoas que elas vão enxergar o mesmo problema buscando com novas soluções. Então, elas saem daquele status quo. Bom, gente, acho que vocês trouxeram realmente aí itens muito importantes aí, que eu não tenho dúvida de que muita indústria conseguiu se identificar aí em algumas dificuldades, e talvez a gente tenha conseguido abrir os olhos de algumas aí também para chegar nesse próximo nível. Então, queria agradecer a participação de vocês, foi muito bom, contribuiu muito, não tenho dúvida. E é isso, esse foi mais um podcast Smart Supply, né, o podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda eficiente. Quero convidar você que está escutando a gente para entrar no nosso site, que é o www.i.systems.com.br e conhecer melhor o Calix, que por acaso é uma ferramenta que consegue aí ajudar a solucionar muitos, se não todos esses problemas que foram apresentados. Chama a gente, lá tem algumas oportunidades aí de você levantar a mão para a gente entrar em contato com você, conversar, e o Famar e o Ricardo estão aí à disposição para mostrar na prática como funciona, para fazer o business case, né, gente? E vocês verem, né, projetar aí esses benefícios de um planejamento de demanda com inteligência artificial, com até 30% mais acurácia, para fazer a diferença aí em um resultado mais positivo para o negócio. Bom, até o próximo episódio e compartilha esse aí com um colega de trabalho seu, que tem a ver com esse universo. Muito obrigada pela sua participação, Famar, Ricardo, e para você que está ouvindo a gente, até a próxima.